porque tô pedindo para gravar aí agora. Isso aí. Então, nós começamos, agora está gravando, né? Então, beleza, muito obrigado. Foi na hora que uma pessoa saiu, aí ele pegou e encerrou a gravação. Mostrou aqui para mim aqui agora. Agora está gravando, realmente. Obrigado, tá, gente? Ok. Obrigado, Rogério. Deixa eu compartilhar aqui uma tela rapidinho para vocês. Vocês estão vendo aí isso aí da Fama? A página inicial da Fama? Pode dizer. Sim, ótimo. Então tá ok, beleza. Então você. Sim. Se não me engano, Samuel, ele perguntou o que é magistratura, ele ficou em dúvida. Magistratura, eu respondi para ele, é a carreira de juiz. É porque não estava gravado. Magistrados são juízes, desembargadores, tá? Aí quem vai fazer, quem procura fazer a magistratura, é o curso para se tornar um juiz, ok? Gente, então essa é a página inicial, vocês acessem, aqui tá diferente, lógico, tá? Para mim, a minha página aqui é um pouquinho diferente das suas, mas assim que vocês entrarem na sua disciplina, tá? Aí vocês entrem na disciplina de Ciência Política Noturno, tá? Aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui, tá? Mesmo, não se preocupe que isso aqui agora está gravando, né? Está aqui vermelhinho, está gravando, então eu vou mostrar para vocês o plano de ensino e vou te mostrar aqui o que eu já postei lá para vocês, né? Então, nós temos tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4. Então, o tópico 1 vai ser sempre relativo à primeira VA, no caso das nossas disciplinas. Então, neste tópico 1, vai ter as nossas aulas virtuais, os slides que eu vou postar para vocês, diversos materiais de apoio, até o material da prova de primeira VA, ok? Aqui está sempre um link, está escrito assim, aula de hoje, dia 3/1. É só clicar em cima. Clicou em cima, ele vai abrir, tá vendo? Ele vai abrir aqui vocês verão eu aqui, né? Ok? Isso aqui. A partir do momento que vocês já tiverem o acesso, a partir do momento que tiverem o acesso todos, aí podem pegar e entrar direto pelo portal AVA, tá? E eu já estou incentivando a todos vocês a participarem do portal AVA, do AVA, porque é fundamental para vocês, né? A vida de todos vocês está aqui, ok? Está aqui neste curso, ok? Bom, outra coisa que eu postei aqui, que está abaixo de avisos, é o nosso plano de ensino. O plano de ensino de ciência política, tá? Eu preciso mostrar ele rapidamente aqui para vocês, porque ele é uma obrigação do MEC, né? É um objetivo nosso, e instituição séria, como é a Fama, sempre no primeiro dia de aula, ela sempre mostra o plano de ensino. O que é o plano de ensino em aprendizagem? Nada mais é do que o contrato que vocês estabeleceram com a instituição, matricularam na instituição, e vocês estão pagando, e vocês vai ter acesso a aulas específicas em determinados conteúdos. E aqui é o que vocês precisam ir acompanhando, esse plano de ensino, tá? Então, é fundamental isso daqui. Então, está aqui a disciplina nossa, Ciência Política e Teoria do Estado, ou Teoria Geral do Estado, as nossas, a nossa carga horária semestral, a ementa é isso daqui, é aquilo que são as linhas de pesquisa que nós vamos trabalhar com vocês nessa disciplina, né? Então, veja, ciência política, epistemologia, origem e desenvolvimento, esse é o primeiro tema. Nós vamos falar com vocês o que é ciência política, quando que nasceu a ciência política como disciplina e a política como uma forma de conhecimento, tá?
como a política se desenvolveu até chegar a essa ciência, né? E qual a forma específica de conhecimento que trata essa disciplina, ok? O segundo tratar com vocês é a teoria do Estado e sua relação da ciência política com o direito, né? Em teoria, teoria sobre o Estado. O que é o Estado, né? O que é o Estado? O Estado é uma instituição social, política, que é formada por três elementos básicos, que é formado pelo povo, território e um governo soberano. Isso é só um conceito que eu estou dando aqui para vocês. Então, nós vamos discutir isso com vocês. Quem é que falou que isso é uma sociedade, né? Segundo, quem é que definiu que o Estado é ou tem esses três elementos? Será que não tem outros elementos? Então, nós vamos fazer essa discussão com vocês. E nós vamos mostrar a relação do Estado com o direito. Nós vamos estudar alguns teóricos, né, chamados de contratualistas. Esses teóricos contratualistas vai dizer para nós que aquilo que vai organizar a vida da sociedade é o direito, conjunto de regras e práticas que organizam a vida social de um povo. Então, a relação é intrínseca. Não há o Estado sem direito é uma anarquia. Então, a relação é forte, e nós vamos olhar isso aí com vocês, né? Nós vamos discutir a origem da política, a origem do Estado, quais os elementos característicos da sociedade, né? Quais os elementos característicos que formam a sociedade. Nós vamos tratar, lógico, dos autores clássicos da política e a questão da soberania estatal. Então, vocês já vão conhecer muitos filósofos e muitos teóricos da política, né, que vocês, inclusive, já estudaram lá no ensino médio, tais como, para quem fez filosofia, igual teve um colega de vocês aí que fez filosofia, Aristóteles foi o primeiro a falar de política, né? Depois, nós vamos falar aí de Maquiavel, nós vamos falar de Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Barão de Montesquieu, todos eles são filósofos, né, que falam sobre o Estado também. E aí nós vamos fazer essas discussões com vocês. E vamos discutir a soberania estatal. Um Estado, ele tem um poder estatal, tem um governo soberano, né? Nós vamos definir o que é poder, o que é esse governo soberano, né? Quem trabalhou, quais foram os filósofos, sociólogos e teóricos da política que trabalharam sobre a questão do poder, né? Aí vamos depois discutir com vocês a evolução histórica do Estado e seus elementos constitutivos. O Estado hoje é uma instituição dinâmica, é uma instituição bem complexa, mas ela não era assim. Então, teve um valor, teve um procedimento muito grande, teve uma evolução histórica muito grande. Então, nós precisamos, para compreendermos o Estado contemporâneo hoje, nós precisamos ir falando do nascimento do Estado lá na Antiguidade, passando pela Idade Média, chegando na Idade Moderna e chegando nos nossos dias, né? E em cada período desse, nós vamos ressaltando as características principais de cada estado desse, até chegar no estado aqui, tá? Características do Estado democrático, fundamental na nossa sociedade hoje, né? Nós vamos estudar democracia. O que é democracia? Democracia tem muitos conceitos, mas dentre esses tantos conceitos, é um governo de participação ativa da população. É um governo do povo, pelo povo, para o povo, com a participação ativa da população de uma maneira geral.
E essa população ativa, participando, faz com que a sociedade seja melhor. E daí nós vamos estudar os elementos que compõem, as características que compõem esse Estado democrático, que são as eleições, que são os direitos de liberdade, né? São todos elementos primordiais e essenciais no desenvolvimento de um Estado democrático. Depois, estaremos aqui discutindo com vocês os partidos políticos. Partidos políticos nada mais são do que é, é, elos de ligação entre a sociedade civil e entre o Estado, ou os representantes do Estado, ou os governantes do Estado. Então, os partidos políticos, eles estão aí para captar os anseios do povo, né, da sociedade, e levar para o Estado, para que o Estado possa atender as reivindicações do povo. Então, nós vamos discutir o que é partido político, para que servem os partidos políticos, quando que nasceram, o que é partido de direita, de esquerda, a atuação político-partidária, né? E depois nós vamos discutir com vocês a questão, depois nós vamos discutir com vocês a questão da globalização e assim, e do Estado Nacional. Ok? Esses serão alguns dos temas que nós vamos trabalhar com vocês, tá? Qual o objetivo disso daí, tá? É levar vocês, tá? A identificar o Estado. Querem fazer um concurso público, querem ser funcionários do Estado, todos, muitos de vocês aqui, mas precisam entender o que é o Estado. Precisam entender qual é a sua estrutura, como é que ele funciona. Então, o objetivo dessas disciplinas, dessa disciplina especificamente, é te dar uma visão propedêutica, introdutória dessa realidade toda, para que você possa entender o que é o Estado, para que serve ele, e qual o objetivo do Estado, né? Então, buscar, levar vocês a uma compreensão maior do Estado, né? Vamos discutir com vocês alguns conceitos que vocês já ouviram falar, né, lá no ensino médio e no dia a dia, adora falar aí, mas nós muitas vezes não sabemos o que é. Conceitos como, por exemplo, parlamentarismo, presidencialismo, né? Sistema de governo democrático, totalitário e autoritário, federação, confederação, são conceitos, né, que são conceitos e são elementos da teoria do Estado, que nós vamos fazer essa discussão aqui com vocês. O Estado, qual a função do Estado? O Estado foi criado com objetivos, né, com diversos objetivos, dos quais eu vi também a discussão com a professora Luana, né, ela trabalhando com vocês, os incisos do artigo 1º, e ali tem alguns objetivos e funções do Estado, né, que é atender o bem da sociedade de uma maneira geral, né, atender o bem da sociedade de uma maneira geral, fazer com que todos tenham oportunidade de ter melhores condições de vida, e etc, e etc, e etc, né? Estaremos aqui discutindo. Discutiremos com vocês as tendências contemporâneas da política e do Estado, né? A política está levando para qual caminho, né? Nós temos um governo com mais liberdade, de forma mais autoritária, governos nacionalistas, e o que é governo mais totalitário, governo nacionalistas, e etc, né? Então, essa é uma discussão nossa que estaremos aqui fazendo, ok? Bom, ainda no plano de ensino com vocês, tá? No plano de ensino, eu gostaria de ressaltar duas coisas principais. E quem quiser aí, pode até me avisar. O que você precisa para passar de ano na disciplina de ciência política? 3, 4, escrevam aí para mim, rapidinho. O que vocês precisam para passar de ano?
Tem alguém aí? Alô? Pode escrever. Escreva no chat. Interesse. Muito bem. Estudar. Estudar. Foco e fé. Mais foco e estudar. Dedicação. Né? Entender da matéria. Só isso. São duas coisas principais. Força de vontade. Parabéns, tá ok. É? Dedicação. Mas eu vou mostrar. Sabe por que, que o plano de ensino é bom? Porque ele mostra duas coisas essenciais, né? Essas coisas, todos que vocês falaram, estão escrevendo aqui, que é excelente e são muito boas, elas auxiliam a vocês, né? A vocês a conseguirem dois elementos principais. Quais sejam? O primeiro deles é vocês alcançarem uma média, né? Vocês esqueceram, né? É uma média, média 6. Vocês vão fazer duas provas, e aqui está colocado aqui as, os critérios, né? Para que vocês possam passar de ano. Né? Então, vocês terão uma prova no primeiro bimestre, no segundo bimestre. O professor Marcelo já disponibilizou o calendário no grupo de vocês. A prova está longe ainda, mas nós teremos duas provas, né? Então, uma prova valerá, as duas provas valerá 7 pontos, tá? 70 pontos. E nós vamos fazer muitos exercícios. Esses exercícios serão feitos a começar de hoje mesmo, e depois a gente vai fazendo aí um conjunto desses exercícios e vocês vão enviar para mim. Esses exercícios terão o valor de 0 a 30 pontos. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, e vocês escreveram aí, né, é estudarem com afinco, focarem, dedicação, né, porque senão não alcançarão a média. E o segundo ponto é que este curso é virtual, mas tem que ter participação ativa de vocês, como vocês estão fazendo aqui agora. Nós temos 80 pessoas aqui agora, né? Isso é muito bom. Ou seja, vocês precisam ter presença. Essa presença é de 75%. Então, toda hora eu estou abrindo aqui, estou olhando aqui, né? Eu estou abrindo e estou olhando. Eu sei quem está aqui, eu sei quem está saindo, está registrado. Às vezes não dá para mim ver as 80 pessoas que estão aqui, mas mais tarde ou amanhã, o registro está tudo aqui. Então, é essencial, gente, é essencial que vocês participem o tempo todo que estejam assistindo às aulas. A gente faz esse apelo, os outros professores já devem ter falado isso com vocês, e a gente reforça isso, né, e está até gravando aqui, né, porque não é porque vocês estão aí em casa pagando que vocês simplesmente vão ter que vai fazer uma provinha e vai passar, nada disso. Tem que ter presença, participação ativa, ok? Outra coisa, eu estou vendo aqui, né, alguns estão falando que está com medo, a minha internet está caindo, a gente sabe, é normal, às vezes até a minha mesmo cai, eu tenho duas internet aqui, tá todas duas interligadas, se uma cair de um provedor, tem um outro provedor, tem um outro servidor aí da faculdade, então é difícil, até onde eu moro aqui tem internet, né, mas o professor também não está livre disso não, e eu sei que vocês estão, mas a partir do momento que vocês entram, né, mesmo que uma internet caia, está registrado o tempo de vocês. Além do mais, eu sei que tem pessoas que não pôde assistir a aula aqui, já até me avisaram no particular, mas a aula está gravada, fica gravada amanhã. Isso minha de qualquer outro professor. Amanhã a gente posta. Aí você entra, assiste a aula, fica registrado lá também a sua presença, né? Você só não pode entrar. Só se você entrar e sair, está registrada a sua presença. Você não vai ganhar presença, né? É muito mais fácil você ganhar falta. Então, um apelo nosso aqui é que vocês façam como nós estamos fazendo aqui, né? E estão de parabéns. Nós acompanhamos, né? Nós estamos acompanhando vocês desde
semana passada e tem uma participação bem ativa. Então, continuem assim. É essencial essa participação de vocês, ok? Bom, gente, e aí, outra coisa que eu vi durante a semana, que eu vi ontem e vi hoje também, muitos de vocês estão querendo comprar livros, Vedmecum, né? Eu vi. Se quiserem comprar Vedmecum, tá, tudo bem, pode comprar. Mas eu vi até o professor Marcelo falando para vocês esperarem um pouquinho, né? Bom, vocês estão começando agora, uma semana de aula, vocês têm que começar nos livros que retratam os princípios e os valores que são a base de cada disciplina que vocês estão estudando, né? Então, minha sugestão é que vocês podem comprar livros, mas isso aí depende da disponibilidade financeira, principalmente, de cada um. Eu, no que diz respeito à minha disciplina, não precisa vocês comprarem um livro específico, tá? Não precisam, tá? E eu já vou dizer por quê para vocês. Primeiro, por que que não precisa? Olha, aqui tem a bibliografia básica. Nessa bibliografia básica, tá? Esses livros aqui é o que nós baseamos a nossa discussão, a nossa temática durante o semestre todo, tá? Então, nós temos Ciência Política, Estado de Justiça, de Jonathan Paula, Teoria Geral do Estado e da Constituição, José Filomeno, deixa eu ver quem escreveu, José Filomeno, né? José Filomeno, Carlos Eduardo Bittar, Carlos Bianca, Eduardo Carlos Bianca Bittar, com livros, então, com agendamento, com os protocolos, respeitando os protocolos normais, você pode ir lá e pegar uns livros desse para estudar, para passar um período de tempo com ele, ok? Então, eu sugeriria que vocês, por enquanto, não comprassem ainda livros, pelo menos da minha disciplina, tá bom? Não precisa gastar ainda. Tem esses livros aqui, e, além disso tudo, né? O que vocês estão falando aqui? Opa. Isso aí, já tem gente passeando na biblioteca, parabéns. Ah lá, só pegar os livros. Então, tem esses livros. Eu sugiro, né, que vocês não precisem ir lá ainda buscar, buscar esses livros, ok? Esse é o plano de ensino que eu estou mostrando para vocês. Esse plano de ensino, ele já está disponibilizado na plataforma Moodle, né? Essa plataforma Moodle, gente, eu estou vendo que alguns alunos ainda não têm um acesso. É porque é somente o professor Fernando que trabalha e com os seus assessores, mas ele que é o responsável, e a demanda está muito grande. Então, eu sei que às vezes alguns ele não respondeu, como eu vi no grupo, mas não tem importância. Está tudo registrado lá, os colegas, não tem nada que prejudique vocês ainda por enquanto. Vai tendo paciência e ele vai respondendo, tá? Ele vai respondendo aí, pode ficar tranquilo. Bom, vocês estão continuando. Sim. Esse livro em PDF que está no... É o Flávio. Esse livro que está na plataforma do Moodle, que livro que é esse? Esse livro aqui, ele aqui, ó. Aí, bom, eu tenho alguns livros em PDF, tá? E como eu ia falando para vocês, além de vocês terem os livros na biblioteca principal da biblioteca, aí da faculdade, eu tenho alguns livros em PDF e eu vou postando ele na medida que a gente vai caminhando, na minha disciplina. Então, aqui está escrito aqui, ó, um livro em PDF, Ciência Política, de Reinaldo Dias. É um livro que eu postei para vocês, para que vocês possam, para facilitar mais vocês. Eu não posso ir na biblioteca. Eu vi que tem gente aqui que tem de Abadiânia, que tem de Araguá, que mora em outras cidades, fica difícil, às vezes,
buscar um livro aqui, não tenho essa oportunidade. Ah, mas eu precisaria de um livro para acompanhar as nossas aulas. Tudo bem. Tá aqui, ó, livro. Ciência por aí, ele é muito interessante, eu gosto dele, é uma leitura fácil, e aí eu postei ele aí para vocês. Aqui ele, aqui, ó. Professor, tá travando demais, a gente não tá conseguindo entender, inclusive agora é livro, tá? Ele é um nada. livro que tem 313 páginas, aqui, ó, Ciência Política, Reinaldo. Sim, oi? Você falando comigo, eu não consegui ouvir. As outras pessoas estão me ouvindo? Ok. Esse que é não se preocupe, às vezes tem esse problema de conexão, tem muita gente que tem. Recebi aqui uma mensagem agora que numa região da cidade está faltando energia. Consequentemente, vai dificultar o acesso. Tá? Mas está gravado também. Ok? Então, gente, aí, ó, tem um sumário aqui. Então, aí fala sobre o significado da política, o objetivo, o objeto da política, a relação entre ciência política e teoria jurídica do Estado, as origens do pensamento político, a questão do poder. Então, são temas que nós vamos trabalhar aqui com vocês, tá? Aí vocês podem acompanhar as nossas aulas por aí também. Eu estou vendo aí que muitos de vocês estão animados a fazer uma leitura, né, dos textos, então, comece num livro desse aqui, ó, esse livro é muito interessante, muito bom, e dá para vocês aumentarem aí o leque, o nível de conhecimento muito grande de vocês. Beleza? Ok? Alguns de vocês, e talvez esteja perguntando, poxa, pois ainda tem a gasolina que é cara, né, para ir na faculdade e para vir de outra cidade. Bom, alguns de vocês devem estar perguntando assim, poxa, eu escolhi esse curso porque eu quero aprender mais de direito, eu quero fazer um concurso público, né, eu quero fazer um concurso público, eu quero advogar, eu quero ser juiz, quero ser desembargador, quero ser um policial, e aí no primeiro dia de aula, na primeira semana de aula, vem na grade minha uma disciplina onde eu vou discutir a política, né? Gente, mas eu não gosto de política, eu não quero política, eu não sei o que eu estou fazendo estudando política, né? Política não discute, religião não discute, futebol não discute, né? E eu venho justamente aqui, o professor chega em aula de ciência política, né? Então, nós vamos tentar desmistificar isso para vocês. E lá no Moodle, inclusive, eu postei um texto chamado O Estranhamento da Ciência Política nos Cursos de Direito, né? Muitas pessoas, é um artigo muito interessante de uma pesquisadora pernambucana e que procura responder, né, esse questionamento, né? Por que eu tenho que estudar política no curso de Direito? E aí ela vai trazendo essas razões para vocês, vai trazendo e vai mostrando essas razões aqui para todos vocês, né? Então, a gente vai discutir isso daí, né? Vai discutir até essa questão do Bozo aí, né? Também, né? Com vocês, ok? Então, olha, quem tiver oportunidade já pode baixar isso aí e ir para a aula nossa, na hora que nós terminarmos aqui, já pode até fazer uma leitura deste livro, tá? Deste livro aí, O Estranhamento da Ciência Política nos Cursos de Direito, e aí nós vamos trabalhando ele na aula 1, 2 e 3, que nós vamos ter, ok? Então, esses materiais aí, foi o que eu postei para vocês, tá? Vou mostrar 1 ou 2 slides para vocês daqui a pouco. 1 ou 2 slides aqui para vocês, e esses slides eu vou postar lá também no AVA, tá? E vou mandar esses slides para vocês no grupo, tá? Mas eu só vou mandar até vocês regularizarem a situação aqui, tá?
E vou mandar esse texto também. O livro não tem jeito de mandar no WhatsApp, porque é muito pesado. Mas eu vou mandar no grupo até todos regularizarem a situação. Já já eu mando, assim que terminar a aula aqui, tá? Para vocês terem acesso. Mas eu quero incentivá-los, a vida de vocês é no AVA, no Moodle, né? Então, vai se ambientando ao Moodle, ok? Beleza? Certo? Então, nós temos o plano de ensino, temos materiais aí que eu estou postando. Todo dia de aula a gente posta material para vocês, tá? Eu não gosto de ficar postando no grupo do WhatsApp, vocês já notaram? Eu fiquei um dia sem entrar nesse WhatsApp do primeiro período, só para vocês terem uma ideia, de um dia para o outro, tinha mais de 350 mensagens. Eu postei o link e teve pessoas que não sabiam nem onde é que estava o link do grupo. Então, é muita gente. Então, vai se familiarizando. Meu apelo vai se familiarizando aí. Dentro, em breve, vai estar todo mundo tendo acesso ao AVA, e todo mundo já se torna amigo de todo mundo, já se tornou amigo de todo mundo. Vocês receberam muita informação semana passada, vão receber essa informação durante essa semana. Então, é natural que às vezes a gente fica assim, nossa, será que eu vou dar conta? Lógico que dá, né? A minha idade, eu para me mexer, quem que é o Matheus, né? É o Matheus, né? Que é informática, que formado em informática. O meu moleque, ele tem 13 anos, ele dá um show em mim, ele brinca nisso aqui tudo. E a gente feijão com arroz. E a gente, muitas vezes, tem essa dificuldade de manipular, né? Isso. Tem um representante na sala, estou vendo aqui. É a Evelyn? Evelyn, é você que é representante? Quem que é no primeiro período? Vamos eleger a Evelyn? Eu já vi ela no grupo, ela é bem proativa. Não tem ainda, né? Evelyn, mas manda esse material para mim, por favor. Você pode fazer isso depois? E se alguém quiser, ninguém conhece ela não, mas quiserem colocar ela aí, livre e espontânea pressão, já vai entender a política, como é que é feito. Isso aqui chama-se imposição, né? Tá? Tô brincando. Gente, tem uma colega de vocês, chama Floriza Pereira Frota, ela entra e sai, ela tá com problema. O Moodle já bloqueou ela umas 4 vezes, deve ser alguma coisa no celular, configuração, algum problema, né? Avisem para ela aí, e aí depois ela pode ter o acesso. Não sou eu, é ela, tá? Já apareceu pela 4ª vez aqui que ela tentou, tá? Deve ser configuração. Muito bem, tá? Se ela aceitar, a votação unânime, tá? Aí vocês vão experimentando ela aí. Todas as outras turmas têm um representante de turma, tá? Eu estou incentivando porque é ambiente das ciências políticas, tá? A discussão, a deliberação e a representatividade. Partidos políticos são representatividade. Vocês têm que ter um representante aí. Fica mais fácil de conversar, tá? 1 ou 2, porque às vezes não é ela somente uma única pessoa, né? 2 pessoas seria o ideal, ok? Beleza? Aí, ó, muito bem. Gente, estão com caderno? Estão com um caderno à mão? Se não estão, peguem. Eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever. Muito bem. Se não, anotem aí, vai anotando as ideias principais, depois pode mandar no chat, eu vou respondendo, e etc. Ou então, depois, assista a aula gravada, né? Então, coloquem aí a importância, o tema da aula de hoje, né? A importância da ciência política. A importância da ciência política. Já já eu mostro para vocês
Já já eu mostro para vocês. Eu não vou compartilhar a tela agora, tá? Eu vou mostrar outro slide para vocês. Eu vou. Estão vendo o slide? Não, né? Ninguém está vendo, né? Não. Não, isso. Então escrevam aí. O tema da discussão. Qual a importância da ciência política? Pois bem, né? Como eu já disse para vocês, é imprescindível, né? Tem uma importância muito grande de se interessar por política. Eu sei que aqui, dos que estão me ouvindo, alguns não se interessam e não querem aprender, não querem saber de política, né? Muitos acham aqui que política é algo que é sujo, que só tem espaço para corrupção e etc. Daqui a pouco a gente vai falando sobre essas questões. Mas aqui no curso de Direito, principalmente no curso de Direito, né, nós precisamos interessar por política. Nós precisamos interessar por política. Não a política do senso comum, não a política institucionalizada, mas nós estamos aqui para entender a política de maneira científica, como uma ciência, tal qual é o direito. O direito não é só um conjunto de leis, o direito é um conjunto jurídico, é um conjunto sistemático de leis jurídicas. Então, nós precisamos entender o básico do assunto para entender a nossa realidade, entender a nossa sociedade, entender o Estado, entender o direito, né? Confesso, né, que muitas vezes a gente pensa que é chover no molhado. Até mesmo alguns de vocês falam assim, poxa, o professor vai começar a aula dele aí, eu tenho certeza que tudo que ele vai falar é coisa que eu já ouvi falar e que não vai me despertar atenção. Mas, independente disso, né, como alguém colocou aí no chat, nós precisamos ter fé, né, ter esperança, e essa é a nossa grande motivação, que vocês realmente se interessem já a partir de hoje de política, para quem não interessa, para que a gente conheça melhor essa estrutura, as questões políticas e etc., né. Pois bem, vocês todos vieram, a maioria, né, aliás, todos nós viemos do ensino médio, e todos nós estudamos Aristóteles, né? Aristóteles dizia o seguinte: o homem é um animal político. Coloque até na linha de baixo, escrevam aí. O homem é um animal político. Quem falou isso? Aristóteles, né? Aristóteles. Anotaram? O homem é um animal político, né? Os gregos, Aristóteles era um filósofo grego. Os gregos, eles foram foram os primeiros povos, foi o primeiro povo a se interessar pela discussão política, a debater a política, né? E Aristóteles, de todos os filósofos, dos pré-socráticos e dos socráticos, Aristóteles era ele que mais falou sobre política e mais considerava sobre política, tá? Para Aristóteles, a política era a ciência altior. Altior significa a ciência superior, a melhor das ciências. Existiria a estética, a geometria, a estética, a geometria, a religião, né? A própria filosofia, mas de todas as ciências, a melhor e a superior era a política.
E por que é que Aristóteles chama isso? Porque, segundo os gregos, para os gregos, a política era parte inerente do ser humano, do cidadão grego, aquele que vivia na polis, né? Todo cidadão era aquele que estava envolvido com as coisas da polis, com as coisas públicas na polis, vivia de política, debatia política, discutia política, e Aristóteles falava, nossa vida cotidiana, diariamente, está relacionada com a questão da política. A política, se pararmos para prestar atenção, se você parar para prestar atenção, a todo instante nós fazemos política. É só você olhar o que você fez hoje. Né? O tempo todo, no seu dia a dia, você tem que tomar decisões. Né? Um pai toma decisões em relação ao filho e à esposa, a mãe toma uma decisão em relação aos filhos, ao casamento, à família. Um líder religioso, um padre, um pastor toma decisões em relação à sua igreja, aos seus fiéis. Os políticos estão debatendo lá no Congresso Nacional. Então, eles estão tomando decisões. Nós estamos tomando decisões. Os 80 que estão aqui tomaram uma decisão há 1, 2 semanas atrás, ou mesmo tomaram uma decisão de anos para chegar aqui e fazer um curso de direito. E isso é política. Isto é uma primeira concepção, tá? De política ressaltado por Aristóteles. Ok? Na linha de baixo, este é um primeiro ponto. Por que nós temos que interessar por política? Porque a política é parte inerente da nossa vida cotidiana. Haja visto que temos que tomar decisões constantes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe um filósofo, vou anotar ele aqui para vocês. Arnold, escrevam aí. Arnold. Peraí. Faltando uma letra. Arnold. Ok? Arnold Toynbee. Ele é um filósofo político que nós vamos estudar, tá? Então, Arnold Toynbee, ele falou uma coisa muito interessante. Escrevam aí, Arnold Toynbee, 2 pontos. O maior castigo para aqueles que não se interessam, o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Vou repetir para vocês. Mando sim, tá? Mando. Ok, sem problema. Vou repetir o que Arnold Toynbee falou. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Ponto. Pararam para pensar um pouquinho sobre a consequência dessa situação, desta frase dita por Arnold Toynbee? Já parou para imaginar? Ora, eu vou mostrar um slide para vocês. Eu estou achando que esse negócio de política não me serve, eu tenho muita coisa que fazer da minha vida. Eu não tenho tempo para política. Eu não tenho tempo para trabalhar.
Eu tenho tempo só para trabalhar, para cuidar da minha vida. Eu não tenho tempo para política. E por que teria? Afinal de contas, tem pessoas especializadas, pessoas específicas que se interessam por política e utilizam da política a meu favor. Será mesmo? Será que é assim? Será que todos os políticos, eles estão pensando no seu próprio interesse? Já pararam para já pararam para refletir sobre isso? Já pararam para refletir sobre essa questão? Será que todos os políticos realmente estão buscando o interesse da coletividade? Eu acho que não. Então, esse é mais um motivo que ele nos diz para nós nos interessarmos por políticas. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes não se interessar por política significa dizer que que vamos deixar outras pessoas pensar por nós. Agora, muitas vezes, essas mesmas pessoas são pessoas muito mal intencionadas e que são pessoas que vão tomar decisões por nós. Já parou para pensar nisso? Então, esse é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. Eu não gosto de política. Eu não me interesso por política, porque a política significa deixar, muitas vezes, pessoas muito mal intencionadas tomar as decisões políticas que fazemos durante o dia a dia, as decisões que nós fazemos. Você já, eu vi aqui alguns falando aqui, eu não vou buscar o livro na faculdade porque a gasolina está cara. Realmente, está muito cara. Você tem noção de que por que a gasolina está cara? Por que a gasolina subiu 4 vezes durante este ano? 4 vezes, 2 vezes durante este ano? Você parou para pensar e imaginar? Será que alguém que estava lá no posto da Petrobras que foi demitido, não tinha culpa? Ou seja, tem alguns interesses que estavam por trás desses aumentos? Quem sabe? A maioria de vocês aqui que está aqui é assalariado, ou seja, recebe um salário e o salário recebe uma carteira de trabalho, né? Tem uma carteira de trabalho. Você já notou que seu olheirinho já vem lá descontado no imposto de renda? Você já viu que o imposto de renda é altíssimo? E quem é que cria isso? São outras pessoas que falaram, que mudaram e que impuseram essa carga tributária tão terrível a todos nós, ok? Então, este é um outro motivo para mim pensar, sobre começar a me interessar sobre política, ok? Terceiro, anotem aí, uma outra frase desse sujeito aqui, ó, é outro nome esquisito, ó, Bertold Brecht, 2 pontos, Bertold Brecht, notaram? Bertold Brecht. 2 pontos. Ele escreveu, ele é um filósofo político alemão, austro-alemão, né? Na época da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu muitos livros. Ele tem um poema famoso, eu vou mostrar no slide para vocês, chamado Analfabeto Político. Mas ele tem uma frase muito interessante, né? Já que nós estamos falando da importância da política, ele diz o seguinte, anotem aí. Se continuarmos nos omitindo da política, se continuarmos nos omitindo da política, vírgula, será
tudo, será tudo que os malfeitores da vida pública querem. Se continuarmos nos omitindo da política, será tudo o que os malfeitores da vida pública querem, mais querem. Anotaram? Vou repetir. Se continuarmos omitindo da política, é tudo aquilo que os malfeitores da vida pública mais querem. Né? Ele é um filósofo, Bertolt Brecht, ele era um filósofo, né, que viveu na Segunda Guerra Mundial, e ele questionava, ele tem um questionamento muito interessante, que me chama muito a atenção. Ele era alemão, ele criticou o governo nazista, né, nazista alemão, e ele criticava, né, e ele perguntava, o que levou o povo alemão a cometer tamanha bestialidade na Segunda Guerra Mundial? Ele levou o mundo, o povo alemão, comandado por Hitler, levou a Alemanha a Segunda Guerra Mundial, a uma guerra mundial com os principais países do mundo todo, onde morreram 40 milhões de pessoas, né? E desses 40 milhões de pessoas, morreram 6 milhões de pessoas que eram judeus. Morreram 22 milhões de pessoas que eram soviéticos. Isso sem falar do restante que morreram, né, na Segunda Guerra Mundial, sem falar nas bombas de Hiroshima, Nagasaki. Tudo isso provocado pelo povo alemão. Né? Aí ele questiona, por que isso aconteceu? E ele nos chama a atenção que os alemães, eles estavam passando por uma crise muito grande, né, devido principalmente ao fim da Primeira Guerra Mundial. Eles tiveram que pagar os custos econômicos de toda a Primeira Guerra Mundial, e eles estavam enforcados, devendo para todo mundo, a sociedade toda estava devendo, né, e então eles estavam muito preocupados em tomar decisões do dia a dia e da vida cotidiana. E aí apareceu um salvador da pátria. Esse salvador da pátria se chamava Adolf Hitler, né? E aí todo mundo já sabe o que ele fez. Ele chegou ao poder, ele veio com promessas, né? E as promessas são sempre maravilhosas, né? E essas promessas eram como solução dos problemas do povo alemão. Ele veio com essas promessas, o povo bebeu ali, o povo se encheu das promessas de Adolf Hitler, né? Adolf Hitler chegou com essas promessas numa eleição, como nós tivemos no ano passado, e foi eleito democraticamente. Depois que estava lá, olha a catástrofe que esse povo, que aconteceu, né? E aí ele chama-nos atenção. Isso tudo, gente, é porque o povo estava com N preocupações diversas, tinha tanta preocupação de resolver seus problemas diários, que se esqueceram da política, que se esqueceram do problema do dia a dia, né? E aí esses malfeitores vieram. E não era só isso, essas pessoas acabaram se omitindo a tal ponto da política, que eles se tornaram alienados. Né? Ele em vários dos seus livros, Bertolt Brecht, ele pergunta, poxa, o que é que levou o povo alemão, prestem atenção, o que levou o povo alemão um dos povos mais ricos da Europa,
que teve uma educação cristã, lembrando que o cristianismo prega o amor ao próximo, que teve um nível altíssimo de escolaridade, né? Que sempre que dava ênfase na questão da democracia, de repente faz uma besteira muito grande dessa, provoca uma besteira muito grande dessa aí, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? É justamente isso, é porque muitas vezes nós não nos importamos com a política, né? Então, bom, mas tá, tudo bem, vamos adiantar a nossa conversa. Tá bom, talvez tudo isso que nós estamos falando aqui sobre a política, né, você já conhece, o que acontece na política do Brasil, inclusive, você já está habituado, né, você já entende de política, acompanha nos noticiários, pelo menos a política institucional ou a política dos engravatados, né, eu já acompanho, e a política, então, me decepciona muito, né. Eu vejo os governos que são eleitos utilizando a máquina pública, que deveria servir o próprio povo, né, e ela é cooptada diariamente para servir de interesses escusos, ela é usada para, ela é incompatível, inclusive, com o bem-estar da população, né. Os políticos brasileiros, eles não estão interessados ao povo, mas, acima de tudo, se servem aos seus financiadores, né? Se servem a uma bancada da bala, se servem a uma bancada dos empreiteiros, dos pecuaristas, né? Estão muito mais preocupados em servir a essas pessoas que são financiadores de sua campanha do que o povo de uma maneira geral. Muitos desses políticos engravatados estão muito mais preocupados com as grandes empresas privadas, né? E a gente esquece que essas empresas privadas, o objetivo principal da empresa não é dar emprego para nós, não. O objetivo principal das empresas é gerar lucro, né? E aí vai sobrando pouco tempo para os eleitores. Embora nós sabemos que muitas vezes isso pode estar acontecendo e pode ser uma explicação, além do mais, ainda tem um problema da corrupção que é muito forte no Brasil, né? Desde a época do mensalão, há 15 anos atrás, ou pouco mais, nós estamos passando por problemas sérios, nós temos diversas operações aí, desde o mensalão, Zelotes, Lava Jato, né, que tratam a respeito da corrupção, e tudo isso faz com que a política não me sirva. Bom, tudo bem, mas isso também não é nada de novo, correto? Eu acho que sim, muitos de vocês estão pensando mais ou menos assim. Bom, mas aí vem a pergunta, por que é que nós não superamos essa realidade? Por que é que nós não passamos dessa fase da indignação e passamos para a prática? Já está na hora de nós fazermos isso. Então, nós temos que romper esse grilhão. Vocês estudaram filosofia também, né? Mito da caverna, de Platão. O filósofo estava preso nos grilhões até que ele conseguiu se soltar. E nós vamos ficar lá eternamente olhando nossas sombras na parede e ficar com medo daquela sombra? Não, já está na hora de nós mudarmos as nossas atitudes, né? Nós estamos na hora de romper desta fase de indignação e começarmos a discutir e passar isso para a prática, né? Nós precisamos começar, por exemplo, a cobrar dos nossos políticos, a discutir nos nossos políticos, né? Nós tivemos a eleição em novembro. Está muito recente ainda, né? E o universo é bem menor, mas se eu fizesse uma seguinte pergunta para vocês, em quem você votou para prefeito, você sabe.
Em quem você votou para vereador, você sabe, tá? Talvez você tenha votado pela primeira vez, mas a maioria de vocês já votaram em outra eleição. A última eleição foi há 2 anos atrás, para deputados, senadores, deputados, senadores e governadores. Para quem que você votou? Você sabe o nome? Para quem que você votou para deputado estadual? Para quem que você votou para deputado federal? Né? Tem gente que nunca votou, né? Da importância. Mas você sabe em quem que você votou? É difícil, né? Já esqueceu. Você sabe o nome dele? Você sabe o partido que ele estava? Você sabe o número dele? Você sabe qual a aliança política dele? É? Um ou outro sabe, a maioria de nós aqui não sabemos. Isso demonstra uma falta de comprometimento, né? Até mesmo de indignação ou de cumprimento de um dever, de uma obrigação de ter que escolher um candidato em época de eleição e votar nele lá. Aí a gente não discute isso. Mas a gente precisa ir lá e escolher um candidato, né? Então, como é que você vai cobrar do seu candidato se você não sabe o nome dele? Fica difícil. Qual a proposta dele? Né? Então, a gente tem que mudar a nossa atitude, né? Então, escrevam aí na linha de baixo. Solução? Escrevam. Solução? 2 pontos. Aí muda. Desculpa. Solução? 2 pontos. Aí na linha de baixo, ou como vocês se organizam aí, escrevam. Letra A. Primeira coisa, mudar de atitude, né? Mudar de atitude. Esse é o primeiro ponto que nós temos que fazer. Né? Como eu disse, superar a indignação. E aí nós mudar essa realidade, indo para a prática, né? Esse atual estado de coisas que nós estamos vivendo, essas ações práticas, elas não nos servem de alguma maneira, né? E, então, nós não podemos ficar aceitando as coisas como são, e nós não podemos ficar anestesiados diante das inúmeras denúncias, por exemplo, de corrupção ou desmando de nossos governantes. Karl Marx vai dizer o seguinte: o povo muitas vezes uma massa de manobra, justamente porque se tornam pessoas alienadas. Nós precisamos de romper com esta realidade. Né? João Faustino, pode falar, pode desmarcar aí, ou se quiser escrever, pode. Né? Quem quiser dar uma opinião, o professor aqui gosta de participação. Hoje é o primeiro dia de aula, né? Então, estou deixando vocês mais quietos. Mas pode desmarcar a mão aí, ó, me chamar, pode desmarcar o sonzinho, me chamar, sem problema algum. Professor, e pode repetir, por favor? Sim. Pode repetir, tá. Por favor. Pula uma linha, então, escreva. Qual a solução? Né? A solução. Existem muitas soluções. Existem muitas coisas. A primeira, letra A. Mudar a nossa atitude, né? A ideia básica é essa, mudar a atitude. Professor. Devemos mudar a nossa atitude. Letra A. Primeira coisa, mudar nossa atitude. Escreveram? Mudar a nossa atitude. Ok. Liga sua câmera e ouça, mano.
Ok? Como é que eu posso mudar minha atitude? Uma dessas, eu já acabei de dizer aí para vocês, um exemplo, é da gente cobrar de quem nós escolhemos, de nossos representantes. Cobrar deles, literalmente, né? Cobrar dele é essencial, né? Não deixar eles à vontade, mandar e desmandar, cobrar, porque senão eles vão fazer coisas para os seus próprios interesses. Um outro exemplo, né? Um outro exemplo é participar ativamente, cobrando dessas pessoas, né? De que forma? Enganjando-se politicamente. Enganjando-se politicamente tem muitas maneiras de se fazer, como, por exemplo, fazer o que vocês estão fazendo, né? Nós temos aqui 80 alunos aqui que já estão estudando política. Isto é um ponto. Vocês, inclusive, já até romperam, já estão um pouco mais adiante. Tem gente que só discute a política do senso comum, como eu disse, mas agora vocês estão estudando ela de maneira, vocês estão estudando ela agora de maneira científica, vocês estão estudando com a metodologia própria, com um parâmetro histórico e assim por diante, né? Nós precisamos nos engajar. Engajamento político é essencial isso daí. A revista O Economista, né, uma revista inglesa que mede, que tem um índice que mede o índice de democracia no mundo todo, de um universo de 160 países. Ela diz que o Brasil, está na 51ª democracia de melhor qualidade do mundo. 51ª, vejam bem, significa dizer que as nossas democracias são muito falhas. Gente, mas nós não temos eleições? Temos. Elas não são universais? São. A participação de mulheres, homens, negros, até estrangeiros, sim, mas, no entanto, nossa democracia ainda é falha? Sim, nós somos muitos falhos. Vizinhos nossos aqui, como, por exemplo, Uruguai, como, por exemplo, o Chile, né? Esses países estão muito à frente de uma tradição democrática, Por quê? Porque eles estão enganjados politicamente. Político lá não deita e rola, não. Político lá, se fizer mal para o povo, ele é alijado politicamente, né? Ele é deixado de lado politicamente. Aqui no Brasil, infelizmente, tem pessoas que já governou este país, né, que estava preso até esses dias e está falando que nunca fez. E tem gente que ainda acha que ele é o salvador da pátria. Que absurdo isso, né? Então, a gente precisa entender essa realidade. Nós tivemos 2 presidentes. 2 voltaram e se tornaram políticos de engravatados. Um é senador e outro, acho que os dois, a outra é senadora, né? Me corrige. É senadora por outro estado, né? Mas voltaram aqui, democraticamente. Saíram por improbidade administrativa. Tem um deles que perdeu 8 anos, perderam seus direitos políticos durante 8 anos, suspensos, né? Então, a gente acha que está tudo bem. Não está. Nós não está e nós precisamos nos engajar durante isso aí, ok? Pulem uma linha, escrevam. Porque a maioria das pessoas não se interessa por política.
Escreveram? Por que as pessoas não interessam por política? Deixa eu ver o que escreveram aqui. Sim, Fernando Collor melhorou os nossos veículos, né? Chamou nossos veículos de carroça, né, Aníbal? Hoje nós temos a sexta melhor frota do mundo, né? Só que, no entanto, paramos, né? Mas o nível de corrupção dele foi muito grande, né? Professor, foi no governo Collor que deu aquele golpe no pessoal que tinha dinheiro na poupança e todo mundo perdeu tudo? Foi no governo dele? Sim, sim, foi ele mesmo, né? Foi ele que chegou. Ok, Paulo Henrique, tudo bem. Foi ele, para controlar a inflação, o Brasil passou por diversos planos econômicos, né? Aí, no primeiro plano, chamado Plano Collor 1, que teve dois ou três, teve outros planos, a primeira coisa que ele fez para controlar a inflação foi congelar os preços e salários e retirar o dinheiro da poupança, com o objetivo das pessoas não pegarem esse dinheiro na poupança e comprar, consumirem, né? E aí ele segurou esse dinheiro na poupança, né? E aí, para devolver isso, devolveu anos depois, risco literal, né? Por que as pessoas, então, não se interessam por política, né? Escreveram, né? Primeiro ponto, ponto 1, né? Por causa do sentimento de impotência e descrença. Como vocês escreveram, né? Sentimento de impotência e descrença. Esse é o primeiro ponto, né? Por quê? As pessoas acham assim, como é que eu vou agir na política? Como é que eu vou participar ativamente disso? Como é que eu vou promover mudanças, né? É difícil, né? Política é tudo igual, nada muda, os políticos são os mesmos. Olha, gente, o grande problema... Oi? Eu imagino o grande problema... para a maioria das pessoas, política é uma coisa chata. Uma coisa bem chata, uma coisa assim que você não consegue entender e pensa que eu só vou votar e pronto, acabou e lá resolve. Só que a maioria, né? A maioria das pessoas, elas não sabem que a gente tem um poder muito grande, só basta a gente ter um pouquinho mais de conhecimento. Mas eu acho que também que as pessoas não têm tanto incentivo para entender a política no contexto, no geral. Tem essa falta de interesse, mas também tem essa falta de incentivo. Eu acho que só vai gerando o quê? Que as pessoas que conheçam um pouco de política, se elas são eleitas e fazem o que quiser com a gente e a gente só fica de plateia vendo tudo isso que está acontecendo. Bom, e aí a Jandeli está falando, é a Jandeli, né, que falou, foi a Jandeli. Ela falou duas coisas aqui super interessantes, né? Política é algo maçante. Política é algo, assim, difícil de nós compreendermos, né? E é verdade. E aí a primeira coisa que acontece é um desânimo conosco, né? É um desânimo muito grande, pois eu não entendo como é que funciona isso daí, né? E você tem toda a razão. Concordo com você, né? Mas, aí tem um livrinho que vai fazer parte do nosso curso, que é muito, muito interessante vocês lerem, e que alguns de vocês, inclusive, já leram no ensino médio. É chamado de O Príncipe. Já leram? Quem escreveu esse danado? Repete, por favor, o que é o Príncipe? Quem escreveu O Príncipe? Muito bem, João Vitor. Parabéns, né? Outro. Peraí. Maquiavel. Daqui a pouco a gente fala sobre o RV e etc, né? Lá, e aí eu respondo vocês. Mas, para não pensar aqui. Então, todos vocês que escreveram, tá certo, né?
É, Maquiavel, em 1517, 517? 521, sou ruim de data. Por aí, assim. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe, né? Nicolau Maquiavel. Ele era um funcionário do Estado. Olha só, hein? Ele era um funcionário do Estado. Tinha participado de vários governos. Ele tinha participado de vários governos. Quem é que chamou? Quem é que levantou a mão? Só para me ver aqui. Aí eu te dou a palavra. Ai, porque vai acabar a aula. Ele participou de vários governos, né? Aí, ele participou de governos na França, na Inglaterra, e ele era um funcionário público, se fosse nos nossos dias, né? Aí, ele vai a Casa de Médicis, na Itália, vai assumir o governo da Itália, e ele, então, dá conselhos ao príncipe, e ele escreve, o príncipe nada mais é do que um livro, um conjunto de conselhos. E ele fala sobre muitos, ele dá muitos conselhos para o príncipe, né? E aí ele chama atenção, fala, olha, eu pesquisei muito, eu pesquisei muitos governos, eu pesquisei, inclusive, desde muitos conselhos desses eram maquiavélicos. Então, alguns desses conselhos eram até maquiavélicos mesmo, mas outros nem tanto. Por exemplo, ele falou, ok, João, ele falou que era importantíssimo para quem quisesse governar, entender como é que funcionava o jogo político. Então, Jandelli, ele falava, olha, príncipe, esse negócio é muito maçante, é muito complicado, né? Tem muita traição, tem muita corrupção, mas nós temos que entender esse funcionamento desse jogo, porque senão você não governará. Então, é importantíssimo você entender o jogo político. Como é que o que é a política? E aí Maquiavel vai falar, a política é a arte de conquistar e manter-se no governo, né? De manter-se no poder. Ele fala isso, mas você precisa se interessar. Se você não interessar, você nunca governará. Esse é o primeiro ponto, Jandelli. E aí, o segundo ponto, que é muito interessante, inclusive com a ideia que você fala, é que a gente precisaria, e não temos, um incentivo para estudar a política. E aí eu concordo plenamente com você. Infelizmente, algumas ciências no Brasil, elas são relativizadas, acho que é uma delas, né? A política é uma delas. A política, em outros países, com uma democracia mais sólida, como os Estados Unidos, né? Como na Inglaterra, elas são ensinadas no ensino médio. Elas são ensinadas no ensino médio, né? Agora que vocês estão tendo essa disciplina no ensino de terceiro grau, isso é um problema terrível. Isso é um problema terrível, né? Lá nos Estados Unidos, foi onde, diante da procura tão grande sobre a ciência política, sobre a política, é que a ciência política nasceu, em 1880, né? Que nasceu. Então, é importantíssimo a gente ter esse incentivo. E nós não temos, né? Muitas pessoas não têm esse incentivo. Concordo plenamente com você. Sem falar que tem casos que, na verdade, a educação nunca foi prioridade aqui no nosso país, infelizmente. Nunca foi. Outra coisa é o seguinte, que tem lugares que a educação é tão precária, que os estudantes são tão carentes, que basicamente vai para a escola praticamente para se alimentar. E isso é uma coisa que eu acho
que influencia ou que é uma grande consequência para essa questão política não ser tão, digamos que, incentivada em escola e tudo, porque, digamos que não seria uma coisa priorizada, no caso. Aí já a gente vai entrar em outros detalhes, né? E a política realmente ela é péssima no Brasil, né? Né? Tudo está ruim diante desse problema da Covid-19, mas eu acho que nada está tão ruim quanto a educação. É um dos setores mais atingidos, né? Cinema voltou desde o ano passado, os botecos estão abertos, comércios estão abertos, está havendo até muito exagero aí, mas a educação está péssima. Nós tivemos que reinventar a educação, a educação. Né? Sim, a saúde está péssima, eu concordo, mas tudo está ruim, né? Mas a educação é problemática. E os governantes não têm muito interesse, não, em fazer com que as pessoas adquiram um conhecimento crítico da realidade, né? Vocês estão achando o quê? Que os nossos governantes aí estão muito interessados que você saiba de filosofia, de sociologia, de política? Para quê? Para depois questionar? Para quê? Depois ficar questionando aí eles? Não querem. Então, nós estamos precisando disso, né? Mesmo assim, diante disso, nós precisamos cultivar e interessar mais sobre esses assuntos, né? Precisamos nos aprofundar em políticas, né? Não somente naquele tipo de política de relevância nacional, como, por exemplo, no impeachment, como foi aquela questão do impeachment. Vou interessar, nós vamos tirar, né, vamos tirar o PT porque o presidente foi preso. Vamos tirar outra também porque vamos impeachment ela, né? Vamos resolver o problema aí porque tem problema esse governo não está não está tendo vacina para todo mundo. Não, vamos fazer impeachment. Não é por aí. A gente tem que ir muito mais além dos eventos, aquilo que nós chamamos de eventos de grande relevância nacional. A gente tem que passar disso, né? A gente tem que se interessar por coisas básicas, né? Primeira coisa, a gente tem que informar constantemente sobre política. Ler artigos, como eu deixei aí para vocês lerem, livros, né, relacionados, né? Um livro bom para começar a ler a política aí seria O Príncipe de Maquiavel. Vocês vão entender, nós vamos falar demais de O Príncipe de Maquiavel. Compre esse livrinho na livraria jurídica, o livro de bolso custa 10, 12 reais. Comprem esse livro, vocês vão aprender mais sobre política. O que mais? Procura participar ativamente das políticas, né? Cobre, fiscalize, ok? Vá direto, constantemente no portal da educação. O que a gente não pode deixar de fazer é as coisas acontecerem simplesmente, porque senão a gente fica assim como uma massa de manobra. Então, a gente precisa tomar um partido, a gente precisa tomar atitudes. Não estou falando para ninguém aqui de partido A ou B, ou ir para um partido. Embora isso seria ideal, né? Em outros países, a participação política é fundamental. Veja o engajamento dos norte-americanos nessa última eleição. Foram os dois partidos hegemônicos, republicanos e democratas, que disputaram pau a pau a eleição. Mas é porque o povo está engajado politicamente, né?
Mas você pode participar, então, fazendo, vá lá, entre no portal da transparência, vê quais são os seus projetos, veja o que ele está fazendo, cobre deles, né? O candidato a vereador meu, que eu votei nele na eleição passada, muito amigo meu, companheiro do futebol, eu não votei nele nessa última vez, porque eu achei que ele deixou a desejar. E falei para ele, cobrei dele e falei para ele, se você mudar sua atitude, fazer o que você prometeu do seu primeiro mandato, eu voto novamente em você, por que não? Mas você tem que atender as suas promessas, porque tem gente que acredita em você. Então, é assim que nós temos que fazer, né? Mas se você quiser fazer parte de um partido político, faça, é muito bom. Aqui em Anápolis, nós temos 10% do eleitorado brasileiro, do anapolino, que é de 26 mil pessoas, são 260 mil pessoas de eleitores anapolinos, nós temos mais ou menos 10 mil pessoas, 26 mil pessoas fazendo parte de partidos políticos. É um índice razoável diante da ignorância política que nós temos. Seria muito bom todos nós participarmos de algum partido político, seja ele de acordo com a sua vontade, aquilo que se você acha que é interessante, né? Então... Professor? Sim, pode falar. Mas o senhor acha que esses 10% dos anapolinos que são filiados a partidos políticos realmente estão engajados com política ou são só aqueles filiados para encher legenda de partido, candidatos que não são candidatos verdadeiros, que são apenas, tipo, dar um exemplo de mulheres que são só para preencher vagas ministeriais? Como é que o senhor acha que eles se envolvem mesmo ou não? Quem que é que está falando? Paulo. Quem falou? Hã? Paulo. Quem? É o Paulo. O Paulo, as duas coisas. Primeiro passo. Lembra o que nós falamos aí de Arnold Toynbee, né? Aquelas pessoas que estão assim, engajadas são pessoas que vão tomar decisões para a gente. Mesmo eu sabendo que talvez a grande maioria dessas pessoas estão num partido político para tentarem se beneficiar de alguma maneira ou de outra, um fato eles estão mais engajados politicamente do que a grande maioria de todos os outros eleitores. Esse é um ponto. E o outro ponto, eu concordo também com você plenamente, né? Infelizmente, pessoas ainda estão fazendo da política cabide de emprego. É uma realidade. E esse é um problema seríssimo, né, Paulo? Tem quantas pessoas aí... vejam quantos funcionários públicos que nós temos, Quantos? Olha aqui a Ingrid falando. Quem falou saiu aqui rapidinho, eu não vi. Teve uma grande participação em Anápolis, o quê? Escreva de novo, por favor. Em vários locais do mundo todo, do Brasil todo, tem muitas pessoas aí que utilizam a política para buscar os seus próprios interesses, né? Falamos isso, inclusive, dos parlamentares que são eleitos aí por grupos partidários, né? Se eu perguntar aqui, Paulo, se eu perguntar para você, qual que é o maior, qual que são, qual que é o maior partido político? É o PT? É o PSOL? É o PMDB? Hã? É o MDB? Será que é mesmo? Ou será que é o partido, por exemplo, das empreiteiras? Ou é o partido dos religiosos, né? Ou será o partido dos banqueiros? Né? Porque essas pessoas... O PT e o PMDB. Corroborando com a ideia do Paulo, né? Pois é, professor, a gente vê, eu gosto muito de assistir jornais, Globo News, CBN, e eles sempre dizem quando tem alguma pauta interessante no Congresso, que eles vão lá, a bancada da bala vai defender, a bancada agropecuária vai defender, né? Então,
eles são eleitos por vários partidos diferentes, mas defendem uma bandeira só. A mesma bandeira, né? Então, muitas vezes, a gente tem que entender essa realidade, né? Era a Neuza. Neuza, marca aí seu microfone. E aí complica, né, essa questão, né, Paulo? Ouvindo esses noticiários, essas pessoas se fecham para votar em determinados assuntos aí, né? E é muito complicado. É muito complicado. Mas a ideia da política é justamente isso, né? É o primeiro passinho, primeira realidade aí para a gente. Não, já está resolvido, Deus. É a primeira realidade. Ok? Eu vou disponibilizar esses 3 slides aqui para vocês. Ah, desculpa, vocês não estão vendo. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. No grupo. De vocês, já. Eu vou compartilhar esses slides aqui para vocês. Bom, isso tudo que nós estamos discutindo aqui, muitas vezes nós negligenciamos a importância da política. Muitas vezes temos negligenciado isso daqui, né? Veja aqui, ó. Eu não quero me envolver com política. A política nunca me fez falta. Só entro em coisas que levam vantagem, e aí é a ideia de política, né? Vou participar de política, se a política me fazer com que eu possa levar vantagem de alguma maneira ou outra, ou eu vou, ou tem outras coisas que me preocupam, né? Aí vem a crítica, né? Como, por exemplo, o desejo de comer grama. Então, o alinhamento político, a alienação política, ela faz muito mal para nós. E nós precisamos participar ativamente da política para que a política faça parte do nosso cotidiano, principalmente no aspecto das decisões políticas, né? Porque, senão, se nós não estamos achando bom a situação que nós estamos passando, em certa medida, nós temos responsabilidades com isso. De certa maneira, nós temos, de alguma forma, um tipo de responsabilidade por isso. São várias e diversas, distintas para cada um de nós, mas de alguma maneira a gente tem. Vocês lembram que, há instantes, eu falei de Bertolt Brecht, sobre a Alemanha nazista, do questionamento que ele fazia? Ele, como filósofo político, ele escrevia poemas, e ele escreveu um poema muito interessante, pequenininho, e é chamado de O Analfabeto Político, tá? O que é um analfabeto político? Ele falava, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo da vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, vírgula, que dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito. Não sou eu que estou falando, é ele que está falando, tá? E ele está sendo um pouco até radical, porque ele sofreu na pele, foi preso, foi confinado, sequestrado, apanhou e foi dado como morto. E aí ele diz, e ele sofreu muito por causa de política. Ele diz, o analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta,
o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Palavra dura, né? Eu acho. Eu gosto muito disso daqui. E ele continua falando. A gente pega só o trechinho para montar o slide, né? É muito duro uma palavra dessa, né? Mas é também um despertamento. É um despertamento para nós, para que nós possamos aí buscar um interesse maior sobre política, né? Ah, é coisa feia. Eu não entender nada de política, de espécie nenhuma. O que a busca é algo muito positivo, né, sobre política. Deixa eu mostrar aqui um videozinho, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Aí me fala. Cadê? Tá dando para ver? Ah, sim, professor. Tá? Presta atenção nessa musicazinha, só para brincar mesmo. Então, gente, isso aqui foi só para a gente brincar, só para a gente pegar e chamar a atenção de todos aqui, né, da importância da política, da necessidade da gente escolher os nossos candidatos, né, tá, vou postar para vocês, né, tem uma ONG brasileiro Potocó, Brasil Pocotó, um cara de burro, né? Muitas vezes a gente fica parecendo com um cara de burro, né? Quando a gente, olha o que está escrito aqui, né? No slide, né? Tudo isso aqui é cara de burro, que muitas vezes a gente parece. Então, eu sei que nenhum de nós apesar das pessoas de muita má vontade, mas a gente precisa despertar.
precisa buscar isso daqui, né? Bom, o que é que nós estamos discutindo aqui com vocês, né? A ciência política, ela trata não somente da política em si, mas ela tem dois elementos principais, né? Ela tem dois objetos de estudos aqui, importantíssimos, que é o Estado e o que é o poder. O Estado é a instituição que nós vivemos aqui, né? É a maior das instituições, é uma instituição social política que nós vivemos, e que define a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, nós vamos discutir isso com vocês. Aqui, o Estado, o que nós discutimos aqui com vocês, né? Nós vamos discutir os conceitos diferentes de Estados com vocês, os elementos, as formas, o nascimento e extinção do Estado, as formas de governos, os sistemas de governo, se é monarquia, se é república, se é presidencialismo, se é parlamentarismo e etc., diferença de Estado e nação, né? Os sistemas eleitorais, as representações políticas e a primazia das constituições. Estaremos discutindo aqui com vocês. Esse é o objeto de estudo da ciência política, né? E vamos discutir com vocês o poder. É por isso que eu falei de Maquiavel. Para Aristóteles é considerado o pai da política, porque foi o primeiro a falar sobre política. Mas o pai da política moderna é Maquiavel, porque ele separa a política da ética e da religião e transforma a política numa ciência autônoma. E, a partir do conceito dele, de política, nós podemos entender a dinâmica da política e o funcionamento dessa política. Ele vai dizer o seguinte: a política é a busca do poder, né? Então, política é a arte de conquistar e manter o poder, né? Então, esse poder, né, a política como instrumentos do poder, nós vamos discutir aqui com vocês o tempo todo, esse jogo político que formou o Estado. Nós vamos estar fazendo essa discussão. A discussão nossa aqui não vai estar em cima de PT, PMDB, de Lula, de Bolsonaro, nada disso. Nós vamos alavancar um pouco mais e ampliar o leque da nossa discussão, embora a gente sabe que é inevitável que a gente tem que trabalhar em cima dessas realidades, né? Oi? O segundo ponto de porque a maioria das pessoas não se interessam por política, o primeiro é por causa do sentimento de impotência e crença. Teve o segundo ponto? Ou não? Ou ainda não foi dito? Você colocou... O primeiro ponto, que foi por causa do sentimento de impotência e descrença. E eu não sei se eu me perdi, mas o segundo ponto eu não anotei. O segundo ponto... tá. O segundo ponto é aquilo que nós chamamos de alienação política. Desculpa. Entendi. Alienação política. Alienação política. Então, nós vamos discutir aqui com vocês a busca pelo poder, como funciona o jogo do poder. Alguém colocou aí o jogo político, né? O jogo político está relacionado com os conselhos maquiavélicos. Alguém falou, e é verdade, né? Os conselhos maquiavélicos, né? Os fins justificam os meios. Frase atribuída a ele. É isso que nós vamos discutir aqui, né? Quais são os métodos para alcançar e manter esse poder, né? Vale qualquer coisa? Talvez, né? Essa discussão aqui é o que estaremos fazendo com vocês durante esse semestre. O objetivo nosso aqui é fazê-los entender essa realidade aqui, né? Alguém quer falar? Foi eu que coloquei sobre isso. Deu o exemplo do estado do sim. Amapá. Que são duas famílias. Isso, o Amapá, das duas famílias que mandam lá. A família Góes e a família E aí utilizam de qualquer mecanismo. Isso mesmo. E eles fazem qualquer jeito para derrubar. Inclusive, teve lá esse problema
Pode falar, que está travando um pouco. Diferente. Pois é isso que nós vamos explicar com vocês. Esse exemplo aí é muito bom. É muito bom. Nós vamos trabalhar isso aqui com vocês durante esse semestre aí, a gente vai entendendo. É lógico que, inevitável, a gente vai ter que falar de alguns políticos, né, para relacionar, né, mas estaremos aqui fazendo essa discussão, então. Lembrando que no início da nossa fala, quando nós estamos mostrando um plano de ensino para vocês, nós vamos estudar aqui com vocês, né, política. O que é política, né? O que nós vamos estudar, né, dentro de política? Em ciência política, melhor dizendo. Nós vamos estudar os sistemas políticos, as organizações e os processos políticos. Na ciência política envolve um estudo da estrutura e da própria mudança de estrutura, se for o caso, dos processos de assegurar a segurança, justiça e direitos civis. O termo ciência política foi cunhado em 1880, vejam só que época, né? Logo após, inclusive, a Constituição norte-americana, que é de 1776, 4 anos depois, né? Por Herbert Baxter Adams, que era professor da Universidade de Johns Hopkins, uma das mais conceituadas, e quem começou a ensinar ciência política. E aí, ciência política que nós vamos estudar não é a política dos engravatados, é a política como o estudo das teorias e dos casos práticos da política e da descrição e análise dos sistemas de comportamentos políticos. Ou seja, a política como um sistema. Beleza? Nós vamos ficar por aqui, ok? Porque eu tenho que ir outra aula às 21h20. Tá? Dúvidas, se tiverem, vocês podem a gente vai conversando. Professor, não se preocupe com o material, mas vou estar postando no grupo para vocês. Aquele texto Sim. que você mandou, mas aquele livro vai fazer parte da próxima aula, certo? Certo. Certo. O livro Aí vocês podem ir ler. Ok. O livro, até que ponto é necessário a gente ler para ser o suficiente para a próxima aula? Leia o primeiro capítulo. Primeiro capítulo. Desculpa. Não. Leia a introdução. Apenas já está bom por enquanto. Tá ótimo. Perfeito. Tá bom? Ok. E o texto também. Deixa eu fazer uma chamadinha rápida aqui para vocês, tá? Aí vai escrevendo aqui, que fica tudo registrado. Tem alguém, os outros, a Gabriela que saiu, não tem importância. Já está registrado aqui. Alex, Alexandre Pereira, Alisson, Amona, Ana Clara Simões, Ana Luísa, Aníbal, já escreveu, Bárbara, Caio Rafael, Catarina, Carlos Alves, Claudiane, Daniela, Daiane, Jelen, Elisângela, Emanuel, Emily, Evelyn Rodrigues, Franciele, Gabriel Mendes, Gabriela Corrêa, saiu, Giovana Kelly, Gislene, Guilherme Henrique, Ítalo, Jackson, Jandele, João Pedro, João Paulo, João Vitor, João Vitor, Professora, eu saí, não? Eu tô aqui. Jonathan, não, tudo bem. É só coloca um presentinho aí. Camille, Karina, Leia, Lorena, Paulo César, Paulo Henrique, Pedro Augusto, Rafael França, Rogério, Samara, Samuel Souza, Sandy, Thalia, Auana, Vitor, Wesley. Desculpe os nomes que eu falei errado aqui. Se eu falei, eu vou aprendendo. Ok, gente? Ok?
Ok. O professor... Então, boa noite para todos. Professor... Muito obrigado aí pela participação. Sim, pode falar. Você falou que eu saí, eu não saí, não? Eu tô aqui. A Gabriela? É, Gabriela. É a Gabriela falando? Tô aqui ainda. Ah, é porque você respondeu, aí eu pensei que você já tinha saído já. Tá? Mas eu não, mas pode ir? Tá bom? E é normal. Eu vi que sua internet não tinha dado problema, não falei nada. Um abraço para todos, então, tá bom? Vou interromper aqui a gravação. Boa noite para todos, então. Ok? Professor,